not yet. My internet was a bit unstable earlier, so Now you are live. I am live, yes, everywhere. Okay. Oh, there we go. We have Bianca coming. Thank you for coming, Bianca. That's very kind of you. And today we're going to be learning a lot. We're going to be talking about verb tenses today. And sometimes we feel a bit, how can I say that? Uncomfortable. And maybe we don't feel confident to speak English because sometimes we don't know the language. We don't know exactly what to say, and we are unsure about our skills. Então, às vezes a gente não tá com certeza das nossas habilidades, às vezes a gente fica meio inseguro com relação a falar inglês, principalmente com relação aos tempos verbais, porque vem aquela dúvida, né? Será que eu tô falando certo? Será que eu tô usando o tempo verbal correto? E aí entra aquelas dúvidas, e para que isso não aconteça, a gente tem essa live hoje que é sobre os tempos verbais em inglês, como é que a gente vai entender o que está por trás da fórmula da língua, né? Que a fórmula da língua é a gramática, né, gente? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho gramática, mas não é aquela aula chata de gramática. Hoje até estava falando com um cliente de manhã e ele falou assim: eu não gosto de gramática, sabe? Aquela gramática me cansa, né? E cansa para todo mundo, tá, gente? It gets very tiring for everyone. But this is a different way of teaching grammar. É um novo jeito de ensinar gramática e por isso que eu peço para vocês ficarem comigo. Quem não assistiu a live da semana passada, não tem problema, porque vocês vão aqui ver que a parte 2, né? A parte 2 das verb tenses. Então, não tem problema se você não assistiu a parte 1, porque eu dei alguns conceitos e aqui eu vou só, né, repetir alguns conceitos aqui no começo da live, os primeiros 10 minutinhos. A gente vai falar um pouquinho dessa informação, né? O que é. Peraí que deixa eu... Ale, eu já te chamei para estar na live comigo? Ainda não, tô aqui guardando. Então entra aqui comigo no Insta. Eu esqueci o Alexandre lá, deixei ele esperando. Tava empolgada, gente. I was very excited. Oh, thank you, Mari, for being here. Leti as well. Happy birthday, by the way, Leticia. It was your birthday, right? Well done. So there we go. Now we are going live on Óculos as well. Yeah, that's very good. Okay, so thank you everyone for being here. Chris as well is there. Okay, so nice to see all you here today. But there we go. Let's get going because today we have a lot to discuss. And Ale, there is a little bit of microphonia here for me. Can you hear that? Oh, now it's better. Okay, so there we go. So we're going to be talking about verb tenses, and in the first 10 minutes, we are going to be recapping, or we are going to recap a little bit of the information that we had last week. Okay, so don't worry, don't be in that position where I don't know if you heard, is an acronym called FOMO. Okay, fear of missing out. Okay, que é o medo de perder. Ale, você tá me mandando mensagem aqui? O que foi? What happened? Você tem que desligar o WhatsApp do seu computador. Okay. I will. Okay, no worries. Okay. Yes, because otherwise it keeps popping, right? That's it, okay? E o Telegram, se tiver ligado, também. Oh, okay. And it is. Pensa numa pessoa que tá sempre conectada. Think about a person that is always connected. Yeah, I know. It can be a bit tiring, but there we go. But without further ado, então sem mais delongas, without further ado, that's the way we say that, okay? If we are speaking English and if we are addressing an audience, we are going to say without further ado, blah, 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 okay? So that's it. And I have WhatsApp somewhere else opened here. Let me just see where it is. Sorry about that, everyone. Not only I have one WhatsApp, but I have two. You see? This is the problem. Okay, if it's still popping up, that's fine. Sorry, Alex, I can't find it, and I'm not going to waste my time with that because we need to get going. So there we go. Sometimes people have doubts about tenses in English, verbal tenses. And sometimes they say, here I should use past simple. Here, shall I use present continuous, present simple? What is this all about? Ok? Então, a gente vai conversar um pouquinho do que a gente conversou na semana passada, mas vamos entender. Né? Na semana passada, eu falei para vocês que cada tempo verbal no inglês tem os seus verbos auxiliares, diferente do português, tá, gente? Different from Portuguese. Why? Because in Portuguese, the verbs, they tense.
ok? São os verbos que tensionam. Ah, o que é isso, Cris? Os verbos que conjugam. Então, por exemplo, eu vou, tu vai, ele vai, vos ides, né? O vos ides até que é uma coisa que eu sempre brinco, né? Quem que fala isso? A Pietra brinca com mãe, mas quem que fala isso, né? Nem a Bisa não usava essa terminologia. Mas, enfim, né? Então, no português, os verbos, eles conjugam. Tá bom? No inglês é um pouco diferente. Por isso que inglês, gente, é a língua mais fácil do mundo. E tem gente que fala assim, Cris, você é louca. It's not, because I have difficulties with English and I don't see where it's just so easy. Why do you say it's just so easy? Because there is a logic of the language. Tem uma lógica na língua, né? E o que aconteceu, né? Então, o inglês, ele, do jeito que ele foi concebido, o inglês moderno, foi para facilitar. E aí fala assim, mas eu tenho que decorar aquela tabela de verbos lá, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, o que é aquilo, né? As colunas dos verbos, mas você só tem que decorar aquilo. Porque no português você tem que decorar todos em gênero, número, grau, mudando de tempo verbal para tempo verbal, né? E na semana passada a gente falou quantos tempos verbais tem em português, né? Acho que estão 20 e poucos tempos verbais, e no inglês são 16, mas a gente estuda só 10. Cris, por que a gente estuda 10? E aí, vai fazer muito sentido para vocês, quem já me acompanha aqui por um tempo, a gente concentra no 80-20, quer dizer, 20% que corresponde a 80% de todos os casos, ok? Até um pouquinho mais, né? Porque se você for pensar, ao todo tem 16 tempos verbais, a gente concentra em 10, e desses 10, 8 são os mais usados, e aí você fala assim, poxa, então não tá tão difícil, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês semana passada, os verbos auxiliares, a gente tem um verbo auxiliar para cada tempo verbal, porque diferentemente do português, o verbo, gente, ele tensiona naquela tabelinha que a gente aprende lá, quinta série, sexta série, sétima série, agora é ano, né? Quinto ano, sexto ano, sétimo ano, a gente aprende lá a tabelinha de verbos. Porém, uma coisa interessante é que, se a gente for pensar, no inglês, o verbo, ele não precisa conjugar, ele conjuga naquela tabela, mas via de regra, ok? E eu falo via de regra porque já vocês vão entender por quê. Via de regra, quem faz a conjugação da língua inglesa é o verbo auxiliar. Vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo do futuro, que é o mais fácil, que todo mundo pega rapidinho, tá bom? O will. O will é o auxiliar de futuro, ok? Então, quando eu coloco will, pode perceber, I will talk, I will work, I will organize, I will drink. I will drink my water, by the way. Excuse me, everyone. I was in a meeting just before this class. I finished the meeting about 20 minutes ago, I think, and then I had to get going. But there we go. So, então, por exemplo, o will, ele faz assim, ele junta com o verbo e ele fala assim, verbo, você não precisa conjugar no futuro. Eu vou, tu vais, vós ides, né? Não precisa nada disso. O que acontece no inglês? Você põe o will e põe o verbo no infinitivo. O que é o infinitivo? É a forma pura do verbo sem o to, ok? Então, I will go, I will make, I will take, I will do, I will drink, ok? E aí fica fácil de você entender que o verbo não tensionou, o verbo não conjugou. Foi o will, que é um verbo auxiliar, que ajudou a ir para o futuro. Então, quando eu falei isso a semana passada, algumas pessoas depois me escreveram no direct lá, mas Cris, então é fácil, né? É fácil. Por isso que o inglês é falado no mundo inteiro. E na loteria das línguas, o inglês foi escolhido, porque realmente é a língua mais acessível, mais fácil. Então, vamos pensar que se cada tempo verbal tem o seu auxiliar, e a gente tem 16 tempos verbais, e a gente vai concentrar em 8, que o 8 corresponde a 80% de tudo aquilo que a gente fala, a gente vai concentrar nesses tempos verbais que estão aparecendo aqui na sua tela. Estou no Instagram, não está aparecendo na minha tela, porque o Instagram não permite que eu compartilhe os meus slides. Mas se você está no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, ou no X, que era o antigo Twitter, former Twitter, we have this table there, e você vai conseguir ver essa tabela, onde eu digo assim, olha, esses são os tempos verbais mais importantes, e esses são os verbos auxiliares desses tempos verbais, ok? Então, vamos lá. Todos os progressivos, aí você vai ver todos os tempos progressivos, né? Então, eu tenho presente progressivo, passado progressivo, futuro progressivo, presente perfeito progressivo. São os contínuos. Quem é mais antigão, que nem eu, assim, né? Já entregando a idade, ok? A gente aprendeu como tempos contínuos, ok? Do inglês. Mas hoje, a nomenclatura mais moderna é o progressive. Por quê? Porque na cabeça das pessoas é uma ação que está continuando. Só que essa daí é o ING, né? E aí as pessoas confundem, essa é o ING, tá certo. Então, é uma ação que está continuando. Mas ela está continuando se ela estiver no presente progressivo.
Mas pode ser uma ação que esteve continuando no passado, que aí é passado progressivo. Então, você percebe qual era a confusão de quem não era nativo? Ficava, nossa, mas isso é passado contínuo. Então, uma coisa que estava continuando por um período de tempo no passado, sim, era uma ação que esteve em progresso por um período de tempo ou no passado, que estará em progresso por um período de tempo no futuro, ou que está em progresso nesse momento. Então, por exemplo, a nossa aula aqui está em progresso. So, we are studying, ok? We are observing verb tenses, or we are talking about verb tenses, ok? E aí, o que acontece? Aí acabei de dar uma dica para vocês, né? Então, assim, quem que é o auxiliar de todos os tempos progressivos, de todos os tempos contínuos? É o to be. E o to be, ele vai estar conjugado de acordo com o tempo verbal. Nossa, Cris, peraí, calma. Ok. O to be, gente, é a única exceção da língua inglesa. É o único verbo, o único, gente, o único mesmo. Lá dos 18 mil verbos que normalmente aparecem aí no inglês. São 18 mil verbos. Aquela tabelinha de 300 eu tô reclamando, né? Mas tá bom, com aquela de 300 você já consegue 80-20 também, tá? Que é aquela tabelinha que eles dão nos cursinhos, quem prestou vestibular sabe do que eu tô falando. Ok, então vamos lá. Então, para todos os tempos progressivos vai ser to be. O to be é a única exceção da língua inglesa, por isso que a gente aprende ele todo começo do ano, tá? Vamos falar de verbo to be, vamos falar de verbo to be. Aí tem cliente que chega para mim e fala assim, Cris, mas eu tenho vergonha de falar que eu não sei o verbo to be ainda. Welcome to the club, ok? Bem-vindo ao clube. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim, nossa, mas você não entende tudo de verbo to be? Não. Se você pegar, gente, lá no dicionário e colocar to be, o verbo, ele vai ter inúmeras possibilidades. E a gente não vai saber todas. É o to be quando ele é mais forte, é o to be quando ele é mais fraco, é o to be quando eu decido usar ele como auxiliar, quando eu uso como ser, quando eu uso como estar. Até engasguei. Se tiver o to be com uma outra palavra, é um phrasal verb, aí muda um pouquinho, né? Então, vamos entender isso aí um pouquinho. Mas, assim, o to be é o principal verbo do inglês. É o principal. E não é o pior verbo. Porque muita gente fala, é o pior verbo porque eu nunca entendi essa porcaria desse verbo to be, né? Mas por quê? Porque talvez a gente não conseguiu entender o verbo to be na essência dele. Porque ele é ser e ele é estar. A gente, às vezes, tenta traduzir. E nesse caso aqui, quando eu uso o verbo to be como auxiliar, ele vai ter o status de estar. Tá bom? Então, vamos lá. Nos progressivos. Os progressivos tem que vir que nem um raio na sua cabeça, qualquer tempo contínuo. Ali vocês estão vendo, né, que só aqui, dos principais, eu tenho presente progressivo, passado progressivo, futuro progressivo e presente perfeito progressivo. Então, se eu tenho progressivo, gente, contínuos, o que tem que vir que nem um raio na tua cabeça? Tem contínuos, vai ter um ING. Vai ter um ING, é uma condição sine qua non. O que é o ING para o português? Indo, endo, ando. Comendo, sorrindo, dormindo, andando, cantando, ok? Então, esse é o ING do português, indo, endo, ando. No inglês, mais fácil, né? Português a gente tem 3. No inglês a gente tem uma terminação que é ING. Tá bom. Então, eu tenho a partícula ING e o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um to be. E o to be, se ele estiver no presente progressivo, a conjugação de presente do verbo to be, qual que é a conjugação que é o único verbo exceção da língua inglesa? Olha lá, o que eu estava querendo dizer com o único verbo exceção? Se você pegar a tabela de verbos, lá, aquela tabela do vestibular, né, que todo mundo estudou, quinta série, sexta série, ou quinto ano, sexto ano, enfim, aquela tabela, você vai ver que vai ter passado, né, passado simples, e qual que é o outro passado que tem lá? A Osana tá aqui, ó. A Osana tá falando, hello, Chris. Leva, dear. Thank you. Thanks for your comment, my dear. Thank you very much. Yes. I'm so glad. Oh, favorite teacher. Kisses, dear. Kisses. So there we go. And favorite coach. And yes, we became friends. That's awesome. Okay. So there we go. She's at work now. She worked night shifts and she's here studying. Okay, there we go. So thank you for being here. E também para quem tá de São Paulo, né? Que hoje é feriadão em São Paulo e tá aqui me acompanhando. Mas vamos lá. Então, o to be é a única exceção da língua inglesa porque ele é o único verbo que conjuga em presente. O que isso quer dizer? Você olha lá aquela tabela, aí vai ter passado simples e vai ter qual outro? Vamos ver se alguém se arrisca? Da tabelinha de verbos, gente. Nobody? Ninguém, né? Que é aquela parte do comido, andado, cantado, se a gente for traduzir, aquela terceira coluninha ali, ó. Tá bom? Que é um passado também. Cris, mas não é passado perfeito.
né? Ali não está escrito passado perfeito. É um outro tipo de passado, mas a gente usa para combinar os tempos perfeitos. Vamos ver se alguém se arrisca aqui. Deixa eu olhar aqui no Insta. Ninguém se arrisca, gente. Uau! Ok. So what's going on? Eu falo para vocês ou não? Ok, tá bom. Vamos lá, daqui a pouco alguém aparece aí com ele. Mas aquela terceira coluna, o que ela acontece? Ela forma os tempos verbais do perfeito, ok? E o to be é o único verbo que conjuga em presente. Por quê? É o único verbo que a conjugação do presente é o am, is e are, que é aquilo que a gente aprende sempre, am, is e are, ok? Porque os outros verbos, eles não conjugam. Os outros verbos, eles são sempre infinitivos sem o to. Vou dar um exemplo, tá bom? Então, se eu falei assim, cheguei, que é o verbo arrive, ok? I arrive, ok? Arrive é o infinitivo, e se eu estiver conjugando no presente, I arrive, you arrive, ok? She arrives, aí tem a maldiçãozinha do S para he, she, it, que a gente também aprendeu lá, né? Então, a gente começa a lembrar disso. E o to be é a única exceção, é o único que conjuga em presente. Porque todos os outros verbos, o arrive, o do, o have, o get, todos esses verbos, e não vou ficar falando todos, que tem muito verbo em inglês, né? Assim como tem em português também. Todos esses verbos, eles não conjugam em presente, ok? Eles estão lá, simples, você só copia ele, coloca um Szinho, se for he, she, it, e se não for he, she, it, no presente ele é igualzinho, tá bom? Ok. E o to be não, o to be conjuga am, is e are, tá bom? Fica com essa informação, tá? Então, se eu tiver no presente progressivo, lembra que eu falei para vocês? Progressivo. Vai anotando aí, gente. Quem tiver caneta e papel aí, vai anotando. Quem é da caneta e papel, né? Quem não é da caneta e papel, quem gosta de anotar no computador também anota. Quem gosta de guardar na cabeça também, mas pode esquecer. É mais fácil de esquecer, tá? Mas vamos lá. Então, se todos os contínuos tem que vir que nem um raio na minha cabeça, o ing, e eu sei que o auxiliar dos tempos contínuos é o to be, então eu vou ter um to be conjugado, ok? E eu vou ter, que é o verbo auxiliar que conjuga, tá? Então eu vou ter um verbo to be conjugado e vou ter um ing. Então vamos lá. Presente progressivo é o to be, que é o am, is e are. Passado progressivo, to be. O to be não tem que estar conjugado no passado? Qual que é o passado do to be? É o was e were. Passado simples, ok? E qual que é o passado, o futuro, né? O futuro simples, eu vou ter o will. E aí, o que eu tenho que ter se for um futuro progressivo? Muito bem, vai ter um ing, vai ter um to be e vai ter o will. Esses elementos têm que estar ali, entendeu? Por quê? Porque o auxiliar dos ings não é o to be? Ele tem que estar lá. E o auxiliar do futuro não é o will? Ele também tem que estar lá. Então, você vai ter uma frase que é o seguinte, que para o português é a morte, né? O gerundismo que a gente não gosta, mas no inglês tem. E aí, a gente fala assim, ó, I will be working tomorrow evening. Eu vou estar trabalhando amanhã à noite. Olha lá, igual o português, né? To be, que é o ser estar, ali ele tá como estar, quando ele tá como auxiliar, ele tá como estar, ok? I will be, o will tá ali. Depois dos modais, o modal é um verbo auxiliar de futuro. Ele é um verbo auxiliar, mas ele é um verbo modal, ok? A regra dos modais, quem são os modais? Tem outros verbos modais. É o can, could, will, would, may, might, ok? Esses são os verbos modais. Você não sabe com esse nome, mas você sabe esses verbos, você já ouviu falar deles, ok? Então, quando eu uso o modal, a regra do modal é bem clara. O verbo que o modal estiver ajudando, porque ele também é um verbo auxiliar, então os verbos auxiliares ajudam. O verbo que o modal estiver ajudando tem que vir no infinitivo sem o to. Então, o verbo não vai fazer nada, que é o to be. E quem que é o to be no infinitivo? É o be, é o próprio be. Porque ele conjugado em presente, ele é is, am, is e are. Ele conjugado no passado, was e were. E ele, no futuro, ele não vai conjugar em futuro, porque em inglês não tem futuro. Um spoiler aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou colocar o verbo na forma pura, que é o be. I will be working, I will be doing, I will be traveling, ok? Whatever. Ok, então, só por aí, você já percebeu os tempos progressivos, os INGs com o to be e o to be que vai conjugar. E aí, e se for presente perfeito progressivo, que aí aumenta um pouquinho o grau de dificuldade. Os tempos progressivos para o brasileiro é o tendão de Aquiles, é o que a gente não consegue entender, porque na hora que você olha lá na gramática, o presente perfeito simples, tá, gente? Ele é traduzido igualzinho o passado simples. Aí você fala, então qual a diferença?
Por que eu uso um, por que eu uso outro? Já vou explicar para vocês, tá bom? Fica aqui nessa live. Mas vamos lá. Ok. E o presente perfeito progressivo? Foi progressivo. O que tem que ter? ING. Ok. É um tempo perfeito. O que tem que ter? O have, porque o auxiliar dos tempos perfeitos é o verbo to have. Lembra que eu falei para vocês? Cada tempo verbal tem o seu auxiliar. Tá aqui, ó. O auxiliar dos tempos perfeitos é o have. Ok? E todos os tempos perfeitos, eles vão usar a terceira coluna, que aí é o been. Ninguém falou, né? Ninguém arriscou, mas é o particípio passado, past participle. Cris, por que lá naquela coluninha não vem o nome de past perfect? Porque o passado perfeito, ou os tempos perfeitos, são formados com o verbo na terceira coluna, mas nem todos, ok? É o particípio passado. Tem algumas exceções que a gente não usa o particípio passado, ou que o particípio passado ele vai ser usado, o comido, andado, corrido, ele vai ser usado para juntar com outras frases, tá? Que nem sempre tá no perfeito. Ok, mas guarda essa informação, tá bom? Então, no presente perfeito progressivo, eu tenho que ter o have, que é o auxiliar dos perfeitos, eu tenho que ter o be, porque ele é auxiliar do ing, e se é um perfeito progressivo, ok? É um ing, então tem que ter um to be. Então, eu vou ter alguma coisa assim, ó. E aí, um exemplo para vocês que vocês devem usar. Então, vamos supor que você está trabalhando há muito tempo onde você está trabalhando, ou está trabalhando há, sei lá, 6 meses. I have, olha o have ali, been, olha o be, working, olha o ing, for this company, for the past 6 months. I have been working, I have been doing. Cris, mas qual a diferença? Geralmente, né, esse tempo verbal, ele acontece quando aconteceu alguma coisa no passado ou alguma ação que teve um início no passado, ela está em progresso e ela ainda está te afetando aqui. O que é isso? Você começou a trabalhar nessa empresa há 6 meses atrás, ok? Mas você ainda está trabalhando, ok? Então foi uma ação que aconteceu no passado, ela deu início no passado, mas ainda está afetando o teu momento atual. Ela está em progresso ainda. Por isso que é o perfeito progressivo, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais dos tempos perfeitos, só vai guardando essa informação. Percebe que eu estou construindo uma forma diferente de pensar nos tempos verbais, tá, gente? É diferente de você ir para uma escola e você estuda lá o presente simples. Aí você sabe tudo de presente simples, faz uma provinha de presente simples, acerta o presente simples, fica feliz, né? Aí quando você vai falar, que você não fala só em presente simples, você fala e está juntando presente simples, passado, falei em contínuos, né? Eu estou dando vários exemplos aqui na minha conversa, na minha história, eu vou usar vários tempos verbais, né? Eu não uso só um tempo verbal. Por isso que fica meio irreal, porque você estuda o presente simples, aí depois, na hora que você vai conversar, não é só presente simples, e aí você se embanana, você fala, nossa, mas peraí, onde que está o erro, né? Essa semana, e ela sabe que ela está aqui na live, ok? Já me deu um enzi aqui. Essa semana, eu falei assim para a cliente, tá bom, então me conta como é que você faria essa pergunta. E a gente estava usando um outro tempo verbal, não o presente simples, tá? E eu falei, como é que você faria essa pergunta? Aí, vou até contar para vocês. A gente estava usando, por exemplo, o futuro, e eu falei, tá, me faz uma pergunta em futuro. Ela sabia que tinha que inverter, mas ela começou will, do, you, e ela começou com will, com do. Eu falei, por que você tem que usar o do nessa pergunta? Não, porque toda vez que eu faço uma pergunta em inglês, eu uso do ou does, não é? Gente, se você aprendeu isso no 5º ano, na 5ª série, apaga isso da sua cabeça, apaga. Não vem com esse vício, tá? Por quê? Toda vez que eu for fazer uma pergunta em inglês, eu vou usar o do e does, mas se eu estiver falando de presente simples. E só nesse caso. Porque o auxiliar do presente simples é o do e does. Ok, então assim, do you like sports? Ok? Does she speak English? Ok? Mas isso o que é? É presente simples. E aí a gente vai ver agora, em cada tempo verbal tem o seu conceito no inglês. Eu vou usar presente simples por causa disso, eu vou usar o futuro por causa disso. É meio óbvio, né, gente? Mas o presente simples e o presente contínuo são diferentes. Então, às vezes eu falo assim, me fala alguma coisa em presente contínuo. Aí a pessoa fala assim, o presente, né? Eu acordo todo dia de manhã. Isso não é presente, isso é um hábito. Isso é presente simples, né? Não é presente, desculpa. Não é presente contínuos, mas é um hábito. Então, para falar de hábitos, eu uso presente simples. Para falar de alguma coisa que está acontecendo agora, eu uso contínuos. Para falar de uma coisa que aconteceu lá no passado e está em progresso ainda está me afetando no momento atual, eu vou usar o presente perfeito progressivo.
ou posso usar só o presente progressivo, ok? Então, pensa bem o que você está querendo dizer com aquilo e coloca essas estruturas nesses conceitos que a gente chama, porque cada tempo verbal tem o seu conceito do porquê que eu uso aquele tempo verbal em vez de outro tempo verbal, tá? Então, segura essa informação aí, eu vou para o próximo slide, tá? Isso aqui eu só tô, né, dando uma lembrada para vocês. Então, assim, quando eu uso os tempos verbais, eu vou falar de passado, do agora e do futuro, né? Então, alguma coisa que aconteceu no passado e ficou no passado, isso aí é passado simples. Por quê? Aconteceu no passado, ficou no passado e não tem nenhuma relação com o meu momento atual. Isso é passado simples. Normalmente, quando eu uso passado simples, para quem está aqui, está estudando para prova, alguma coisa assim, normalmente eu uso passado simples quando eu tenho uma data, quando a data é importante, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar assim para vocês, ó, o ano passado eu fui para, não foi o ano passado, mas foi o ano retrasado, porque ano passado a gente foi para o Brasil, mas o ano retrasado eu fui para Itália, ok? Fui para Galípoli e fui estudar. Então, assim, eu vou falar assim, back in 2021, no, back in 2022, nossa, gente, agora 2021, porque nem me caiu a ficha que a gente já está em 2024, né? Mas, enfim, back in 2021, I went to Gallipoli. Eu usei o went, que é o passado do verbo go, ok? Passado simples. E aí uma pessoa poderia falar assim, you went to Italy. Did you go to Gallipoli? Você foi para Gallipoli naquelas férias específicas daquele ano específico? Ok. Mas como que é mais comum um nativo te perguntar? Have you been to Gallipoli? Por quê? Por que eles usam muito mais isso? E às vezes a pessoa fala assim, have you been to Paris? Have you been to Gallipoli? Have you been to whatever, ok? Have you been to a certain place? E aí você fala assim, porque o been, né, e o have, a gente tem problema com os tempos perfeitos. Aí você fala, Aí a pessoa fala assim, did you go to Paris? Aí ela muda para o presente, para o passado simples, né? Ela usa o did. Por quê? Porque fica mais fácil da gente entender. Mas conceitualmente não é esse o tempo verbal. Por quê? Você foi para a França? Você foi para Paris, por exemplo, né? Have you been to Paris? Ok? E por que eu pergunto desse jeito e não com passado simples? Porque o presente perfeito é alguma coisa que aconteceu lá no passado, mas que de alguma maneira me afeta no momento atual. Peraí, Cris, aonde você está querendo chegar? Eu ter ido para Paris, eu conheço a cidade. Me afeta no momento atual que eu sei aonde é. Tá bom? Então, assim, não importa o ano que eu fui, eu conheço. E é isso que implica o presente perfeito, que é alguma coisa que aconteceu no passado, mas que de alguma maneira afeta meu momento atual. Por isso que ele chama presente perfeito. Porque a maioria das coisas que a gente faz hoje são informações que aconteceram lá atrás e que ainda afetam a gente. E por isso que um nativo, ele usa muito mais esse tempo verbal do que o passado simples em si. Porque o passado simples é para falar de alguma coisa que aconteceu no passado, ficou no passado e não tem mais nada a ver com o meu momento atual. Tá bom? Então guarda essa informação. Então parece óbvio, né, que eu uso passado, agora e futuro. Por isso que vocês viram que eu não coloquei presente, né? Eu uso passado, agora e futuro. Ok? Então, agora ficou meio claro por que a gente tem que distinguir a linha do tempo, tá? E diversificar, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de linha do tempo, mas lembra que essa é uma live, a live 2 de 3 lives, então eu tô recapitulando, mas a gente tá montando uma história. Eu tô montando uma construção para vocês, de novo jeito de aprender tempos verbais em inglês, tá? Mas vamos lá. Quando eu tô falando de tempos verbais, eu tô contando uma história. When I'm talking about verb tenses, I'm telling a story. Eu tô contando uma história. E tô contando uma parte da história, né? Porque eu tô focando no quando da história. Então, os tempos verbais, eles servem para eu falar do quando da história, tá bom? Ok. Então, vamos guardar essa informação. Aqui eu coloquei as W-Hate Questions, que é uma outra aula que a gente teve, né? Tá lá na plataforma Ócudos. Então, se você quiser isso mais estruturado, né? As aulas tudo certinho, todas, né? Nominalizadas, com os nomezinhos, tudo bonitinho. Falando, aqui vou falar disso, vou falar daquilo outro. Tá lá, material de referência, só assinar a Óculos e ter acesso. E, aliás, a gente está com acesso gratuito agora. Eu não lembro como é que é, me conta aí um pouco, porque eu nunca sei dessas coisas que é o Ale e o Pedro que organizam para mim, tá, gente? Eu dou aula, mas não vem com organização que eu não sou muito boa. Quem me conhece sabe que eu sou comunicadora, executora, eu não sou analista e nem
Eu nem sou aquela pessoa que é mais pragmática, sabe? Assim, de ficar acertando coisinha, ver detalhe. Eu não sou muito disso. O Ale que é. Então, Ale, a gente está com alguns dias gratuitos na plataforma. É só entrar, ocudos.com, e acessar lá os cursos que a gente tem gratuito. Inclusive, essa aula tá numa das aulas gratuitas, né? Ok. Dona Clô, tá aí, minha mami querida, sempre acompanhando, que ela já viu que vai ter que falar inglês se ela quiser conversar com os netos, né? Porque os netos não querem mais falar português, gente. Mas por quê? Eles falam que o português é muito difícil. E é engraçado, às vezes eu vejo meus filhos falando, eles não conseguem conjugar, porque no inglês não conjuga. Então, né? Então, esses dias a Pietra até que menos um pouco, mas o Nicolas, o que ele falou? Ele falou, eu fiz... Uma coisa assim, que ele usou, muito engraçado. Ele usou o auxiliar, e aí ele quis botar o verbo no tempo, né? Sem conjugar, e deu ruim. Eu comecei a tirar sarro dele. Falei, filho, no inglês os verbos têm que conjugar, tá bom? Então lembra disso. Ele, mãe, português, desculpa. Aí ele falou, no português, mãe, português é muito complicado. Eu prefiro falar inglês, porque é mais fácil, né? E molecada, né? Nessa fase tá meio preguiçoso, né? Não gosta nem de falar, né? Não sei se eu comentei com vocês, não sei se eu apareci na live, mas eu sempre comento com meus alunos. A involução do I do not know, né? I do not know, I don't know, I don't know, I don't know. E como eles falam aqui, né? Os croidianos, que eu falo de Croydon, né? Londres, Croydon, vão lá. Ah, não, ah, vê, se às vezes eu falo assim, filho, sabe disso aqui? Eu falo, o que isso quer dizer? I don't know. Então fala I don't know, né? E às vezes a gente que é brasileiro acha que a gente não tá entendendo porque o nosso inglês tá ruim. A gente que tá com inglês ruim ou o inglês deles que tá bem, bem pobre, né? Não eloquente, né? Bom, enfim, mas vamos lá, vamos continuar aqui. E nada, nenhum problema em falar, sorry, what did you say? Então, na semana passada eu falei para vocês que existem 16 tempos verbais em inglês e a gente estuda esses aqui, ó. Tá vendo que tem alguns em negrito? Então, vamos lá, né? A gente estuda 10. Porque esses aqui, na verdade, eles não são tão importantes, né? Inclusive, passado irreal, presente irreal, não se preocupem com isso, porque isso não entra também no 80-20. A gente ainda estuda, ainda usa, mas o que a gente usa mesmo é essa primeira coluninha aqui. Esses aqui a gente usa o tempo todo, 80% dos casos. Se você nem souber isso aqui, lá nos Estados Unidos, eles já nem ensinam mais, tá? Porque só gente muito antiga fala assim. Mas aqui, né, a Inglaterra, ela é um pouquinho mais... como é que eu vou dizer isso? Um pouquinho mais tradicional. They're more traditional, okay? And they like their traditions. They are... you know, the beginning of English as we know it, the modern English, ok? Então, eles consideram que precisa estudar tudo, né? Cris, eu preciso saber, sim, se você for fazer uma prova de IELTS, uma prova de TOEFL, é bom saber. O TOEFL já nem cai muito, tá? Mas se você for fazer uma prova, é bom você saber passivamente, talvez, né? E ativamente, se você não souber, não tem problema, porque ativamente você vai saber esses tempos verbais aqui que são os mais importantes. Mas vamos continuar, né? Então a gente não vai perder tempo estudando, né? Cris, eu quero fazer aula particular, eu tô fazendo um IELTS, aí a gente vai estudar todos esses tempos verbais. Mas se esse não é o seu caso, tá fazendo teste aqui para cidadania, né? Aqui ou nos Estados Unidos, enfim, Life in the UK, aí tem que saber. Mas se não, gente, isso não é importante, tá bom? Para o dia a dia, believe me, you're not gonna use those time tenses, ok? Talvez até você vai ouvir, mas não vai ativar no seu vocabulário, não precisa falar, né? Você pode entender quando alguém fala, entender o que a pessoa está se referindo, mas você não precisa reproduzir aquela fala, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Tem bastante coisa para falar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do auxiliar be, né? Que eu falei para vocês, é a grande exceção da língua inglesa. Ele é o auxiliar, não é só o auxiliar dos tempos contínuos, mas ele é usado como auxiliar dos tempos contínuos, ok? E aí eu tenho aqui a conjugação dele de acordo com o tempo verbal, que é o que eu já falei para vocês, mas agora eu estou mostrando aqui, esses slides são super importantes. Aliás, quem está no Instagram, eu convido vocês para irem lá para as outras plataformas, Facebook, LinkedIn, YouTube e X, ok? Que é o former Twitter, ok? Mas vamos continuar, que tem bastante coisa, eu só tenho uma meia hora. Vamos lá. Então aqui, presente progressivo, né? Eu tenho o to be conjugado no presente. Passado progressivo, meu to be está conjugado no passado. Futuro progressivo, eu vou usar a partícula will, que é um modal, ok? É um verbo modal. E a regra do modal é que todo verbo modal, o verbo que vem depois, quer dizer, o verbo que ele está ajudando, ele vai vir no infinitivo sem o to. Então, o to be vem no infinitivo, né? Sem o to, que é o be, ok? Algumas pessoas falam bare infinitive.
Não sei se vocês já ouviram essa, né? Bare infinitive. Bare é uma coisa despida, é uma coisa sem proteção, né? Uma coisa pelada, vamos dizer. Então é o verbo nu e cru, tá bom? Então é o verbo do jeito que ele é. É o verbo nu e cru, ele vem. Os modais, eles pedem que o verbo que vem depois venha nu e cru, tá bom? Ok, então é o verbo to be ali, que é o verbo sem conjugação, to be, ok? E se for presente perfeito progressivo, eu vou ter o auxiliar have, mas o be vai estar lá também, porque é um progressivo, né? Tem um ing, tem um have, e tem o been, que é a terceira coluna. Que é, não é o ser estar? Ok? Então, estado. Ó, a tradução dessa coluna, terceira coluna, tido, estado, feito, cantado, dormido, honrado, ok? Então, aqui nesse caso, e olha como a gente usa, né, o infinitivo, né, desculpa, o passado particípio. A gente usa em português também, mas a gente nem percebe que está usando, né? E se eu pedir para vocês darem o nome, imagina, né? Nem lembra. Mas, enfim, então aqui o be conjugado na terceira coluna, que é o been, que é o estado, ok? Então, eu tinha estado, eu tenho estado. Aí, em português, fica horrível, né? Estarei estando, né? Não dá, né? No futuro, esquece. Mas, enfim, por isso que a gente não usa mais, porque é muito arcaico, tá bom? Nem tá aqui, tá bom? Mas vamos lá. Então, a gente vai lembrar que o futuro progressivo ele vai ter dois auxiliares, que é o be e o will, que o will é o auxiliar dos futuros. E no presente perfeito progressivo, eu vou ter também dois auxiliares, que é o be, que é o auxiliar dos ings, auxiliar dos progressivos, mas eu vou ter o have, que é o auxiliar dos perfeitos. Tá fazendo sentido para vocês, gente, essa aula? Acho que vocês nunca estudaram inglês desse jeito. Modéstia às favas, eu demorei muito para perceber isso aqui. Eu estudei tantos anos de inglês e quando eu fui estudar para ser professora, a gente teve uma situação, vou contar a situação para vocês, tá? O professor tá lá dando aula e a gente tava falando de que os verbos em inglês não conjugam. Eu achei aquilo tudo meio estranho, né? Porque eu, né, nunca tinha parado para pensar desse jeito. Ele falou assim: quem acha que existe futuro em inglês? Que o verbo conjuga em futuro. Os verbos conjugam em futuro em inglês? Quem acha que conjuga em futuro em inglês, levanta a mão. Aí eu, né? Levantei a mão, né? Nunca tive medo de me expor, levantei a mãozona lá. Aí tinha, assim, 6 estudantes britânicos que estavam fazendo o curso para dar aula de inglês e tinha alguns estudantes do resto do mundo, mais 5 ou 6. E eu fui a única do resto do mundo que levantou a mão, né? E os ingleses não levantaram a mão e eu falei, opa, acho que eu errei, né? Mas, enfim, foi interessante porque eu tive um insight ali, né? Eu tive um breakthrough, como dizem, né? Caiu um caminhão na minha cabeça, eu falei, gente, era tão simples, tão óbvio, mas eu não tinha visto esse óbvio, tá? E aí ele falou assim, Cris, por que você acha que existe futuro em inglês? Por que você acha que os verbos conjugam? Eu falei, porque I will do, I will make, I will take, I will organize. Eu falei, então, mas o verbo não tá conjugando? É verdade, né? Eu tô usando a partícula will, tô usando a partícula will, que é um modal. Ah, tá. Mas também posso fazer futuro com going to. Não tem a partícula going to? I'm going to do it, I'm going to travel, I'm going to make, I'm going to organize. E na aula que eu falo de futuro, eu falo a diferença do will e do going to. Não vou entrar no mérito aqui, porque a gente tem pouco tempo. Mas, ele falou assim, mas pensa aqui que é o going to. I'm going to travel. I'm going to work. I am, olha o to be aí, e olha o ing. Nada mais é do que um gerúndio. Então, é uma partícula de gerúndio, que eu uso um chunk de linguagem, que é um pedaço de linguagem, going to, e é o to be. Porque se for no passado, I was going to, they were going to travel, but they gave up. Ok? Eu estou usando o going to. Então, eu posso escolher se eu vou formar o futuro. As duas melhores maneiras, melhores não, mais comuns, né, de formar futuro em inglês é com will e com go to. Na aula lá do will, do futuro, eu explico isso para vocês, mas só para vocês saberem, né, que o going to nada mais é do que um gerúndio. Olha o ing aí no going, né, no go. Botei o ing, I am going to, she's going to, they're going to, e eu boto o verbo. Olha, mais um jeito de facilitar a nossa vida, né? Bom, enfim, vamos lá. Então, o auxiliar be. Agora vamos falar do auxiliar do, que aí volto na questão lá da minha cliente. Ela sabe que eu tô falando dela. Linda, beijo seu coração, ok? E aí, ela falou assim, mas quando eu for fazer uma pergunta em inglês, eu tenho que usar o do e does. Eu lembro que minha professora falou isso, sempre que você for fazer uma pergunta em inglês, você vai usar o do e does, correto? Não, sempre se a pergunta estiver no presente simples, tá bom? Porque o auxiliar do presente simples é o do. E é o does, porque para he, she, it, eu tenho a maldição do S, ok? Aí sim, o do está conjugado para he, she, it, ok? Ok.
Então, eu tenho lá presente simples, do e does. I will do, you do, she will do, they will do. Ok? Ok, isso é futuro, desculpa. Mas, vamos lá, voltar aqui para o presente simples. Me empolguei, mas vamos lá. Do you like chocolate, for example? Tá? Perguntou para mim, do you like chocolate? E aí, o que eu respondo? Eu posso responder a forma contraída, que é o que a gente aprende nas escolas, mas ninguém explica por que a gente, né? A gente acostuma a usar essa forma contraída. Quando a gente tem que usar a forma inteira, né? A gente se perde. Como é que seria então? Yes, I do, que é a forma contraída, or yes, I do like chocolate. Ok, o do aí, ele é auxiliar, porque ele tá ajudando o like, tá dizendo assim, like, você não precisa conjugar. Eu vou com você e você sabe que eu tô aqui para te proteger e para dizer que você tá no presente. Tá tudo bem? Tá bom. E aí, eu posso usar assim, na afirmativa, tá bom? E quando eu for fazer uma pergunta? Quando eu começo uma pergunta em inglês, eu começo com o verbo auxiliar. Do you like chocolate? Does she like chocolate? Ok. She doesn't or she does not like chocolate. Ok? A inteira, né? E aí, o que acontece na interrogativa, né? Eu troquei as posições, comecei com auxiliar. Na afirmativa, eu vou usar o verbo, ok? Conjugado. Não preciso usar she do like, ou she does like, or I do like. Eu posso tirar esse do daí e falar, yes, I like chocolate. Ok? I like chocolate. Qual a diferença? Tá errado gramaticalmente? Falar yes, I do like chocolate? Não tá errado gramaticalmente, eu só não tô conjugando, eu tô usando o auxiliar na forma afirmativa. Ok. Na interrogativa, é uma condição sine qua non. Eu preciso do auxiliar, senão eu não formo a interrogativa. Por isso que a professora lá da quinta série, sexta série, falava, olha, você vai precisar fazer uma pergunta em presente simples, você tem que usar. Ela não falava só que era presente simples, né? Mas você vai ter que usar o do you does para começar a pergunta, porque eu inverti a ordem, tá bom? Então, essa é uma informação. Na afirmativa, eu não preciso, mas se eu quiser usar, eu posso usar, só que aí eu tô enfatizando, tipo, claro que eu gosto de chocolate. Yes, I do like hot chocolate. I do like chocolate, ok? Já coloquei um hot aqui, né? Hot chocolate. Nesse inverno é bom, né? Mas vamos lá. E aí eu posso usar também, né? O yes, I do. Aí você fala assim, yes, I do. Faz a frase completa. Yes, I do like chocolate. Ou yes, I like chocolate, que é o mais comum da gente ouvir. Porque eu não estou enfatizando, senão eu fico enfatizando o tempo todo. Mas e para negativa? E se eu falar no? Impossível para mim falar isso, mas eu vou falar, tá, gente? Só para efeitos aqui da aula, tá? I don't like chocolate, or I do not like chocolate. Eu preciso do auxiliar e eu preciso da partícula negativa. Eu não tenho como formar a negativa sem o auxiliar. Então, lembrando aqui, ó, a interrogativa eu não formo sem o auxiliar. A negativa eu não formo no auxiliar. E a afirmativa é até estranho se eu colocar o auxiliar. Aí eu conjugo o verbo. Por isso que eu vou falar, yes, she does like chocolate, or yes, she likes coffee. Percebeu que eu tirei o auxiliar da jogada e aí eu peguei e coloquei a maldiçãozinha do S no like, she likes, ok? É como se o does falasse assim, tudo bem, você vai me tirar da parada? Então eu vou te jogar uma maldição. Para o he, she, it. Para os outros, não. Para o I, you, we and they, não aconteceu isso, tá bom? Então, essa é a primeira vez que você está vendo isso, né? Explicado dessa maneira. Se você está achando estranho, pode colocar aqui na mensagem, Cris, está parecendo alien para mim, um alien, né? Mas a gente vai entrar nessa conversa mais uma vez a semana que vem, porque não é assim tão simples, né, de pegar todos os tempos verbais de uma vez só, mas eu quero que você entenda que é uma diferente construção de como você aprendeu. Não é compartimentalizado, porque a gente não tem uma fala compartimentalizada. A gente fala todos os tempos verbais o tempo todo, tá bom? Ok, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o auxiliar do presente simples é o do, e o auxiliar do passado simples, que não é simples, presente simples é o do. Quem é o passado do verbo to do? Did. E ele é auxiliar do passado simples. Did you study? Did you travel to Paris? Lembra que eu falei? Né? Did you travel to Paris? Nessa viagem que você fez especificamente? Né? Tem que ter um contexto. Lembra que isso é base, tem que ter sempre um contexto na fala. As palavras, nem os tempos verbais, eles não vêm isolados, eles vêm com um conjunto de coisas, tá bom? Por isso que muita gente fala assim, entendo o contexto, mas eu não sei exatamente, eu não tenho confiança, né? Então, vamos lá. Então, auxiliar do presente simples, do e does. Auxiliar do passado simples, did.
Just as simple as that, ok? Simples assim, tá bom? Porque o verbo, ele não vai para o passado em inglês. Quem faz a vez do verbo é o did. Aí o que acontece? Na afirmativa, eu preciso decorar aquela tabela. E aí uma aluna minha, muito esperta, ela falou, Cris, mas então você está falando que eu posso falar I did do my homework na afirmativa? Gramaticalmente não está errado ou totalmente errado, mas ninguém usa, ok? Então fica esquisito. Por isso que a gente decora aquela tabelinha, porque o único momento que os tempos, que o verbo em si conjuga é no passado e no passado simples e na afirmativa. Por isso que vem lá na tabelinha, passado simples, tá? E no passado particípio. O único momento em que os tempos verbais conjugam em inglês, tá bom? Ok, aí pega essa informação aqui, tá bom. Então, Cris, eu não posso fazer isso, né? E essa minha aluna muito esperta, ela falou assim, eu falei, ó, se você fizer, você tá enfatizando, e aí você parece meio snob. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu chego pro meu filho e falo assim, Lorenzo, did you organize your room? Did you organize your room? Yes, mom, I did organize my room. Tá vendo que eu não coloquei o verbo com ed no passado, porque esse é um verbo regular? O que ele tá fazendo? E com aquela cara, né? Yeah, mom, I did organize my room. Ok. Ele tá enfatizando, tipo assim, claro que eu organizei meu quarto. Óbvio, mãe. Não viu que tá limpo, tá organizado, né? Mas ninguém fala assim, né? Porque senão a gente vai parecer snob, ou vai parecer meio, né? Ah, eu sei tudo, faço tudo, né? Tô sempre enfatizando. E aí, essa minha aluna, por isso que eu, né, mencionei a aluna, ela falou assim, Cris, não, daqui 2 semanas eu tô viajando para fazer uma apresentação no exterior, eu não vou conseguir decorar esse monte de verbo. Os irregulares, tudo bem, porque eu boto um edzinho lá, tá conjugado. Mas e os irregulares? Como é que eu vou lembrar? Like bring, brought. Do, did, done. Né? Como é que eu vou lembrar da segunda coluna, da terceira coluna? É muito para mim, Cris. Falei, ó, mas não é comum eles falarem assim. Ela falou, quer saber? Antes parecer snob do que burra. Eu vou usar desse jeito. Eu falei, brasileiro é ótimo, né? Sempre acha um jeito. Falei, para de ser preguiçosa, mulher. Estuda isso aí. Desde a 5ª série lá, que você tá para estudar esses verbos em inglês, não estudou ainda. Senta a bunda na cadeira e estuda. Oh, Jesus, né? Mas tudo bem, foi o jeito que ela achou, porque realmente em 2 semanas ela não ia decorar tudo, mas deu certo, né? Mas ela pareceu um pouquinho metidinha, né? Pessoa snob, né? Mas tá bom, brincadeiras à parte, gente, é só para vocês lembrarem. Eu conto essas histórias para vocês, né? O processo de memotécnica, para vocês lembrarem também. Mas vamos lá, auxiliar will. Esse aí já falei pra caramba dele, ele é um verbo modal. Ele é auxiliar do futuro, ele leva o verbo para o futuro, ok? Então, é o tempo modal, é o verbo modal que vai ajudar o verbo a ir para o futuro. E os modais, a regra do modal é que depois do modal, a gente vai ter o bare infinitive, que é o infinitivo nu e cru, o verbo vai conjugar do jeito que ele é infinitivo, tá bom? Sem o to, tá bom? Então, aqui ficou fácil, né? Então, quando eu vou falar de futuro, eu uso o will. Tem gente que tá curiosa aqui, mandando mensagem. Tá mandando mensagem aqui, eu tô vendo aqui no... Ok. Cris, você falou que não ia falar da diferença do will e do going to, né? Se você olhar nas gramáticas, bem rapidinho, tá? O will, eles falam assim, will é o futuro distante e o going to é o futuro próximo, né? I'm going to travel, I'm going to work, I will travel. Gente, futuro próximo, futuro distante, para nós brasileiros, é uma coisa assim, gente, não tô entendendo, porque futuro é futuro. Como é que eu sei, né? Ok. Então, assim, o will, tanto que aqui a tradução do verbo will, se você for usar o verbo, não como verbo, desculpa, o will, se você for traduzir ele como substantivo, como nome, dando nome para alguma coisa, ele é um testamento. Então, will é um desejo. Por isso que eles falam, will é o futuro distante e o going to é o futuro mais próximo. Porque o will é aquela coisa assim, ó, vou dar um exemplo. Imagina que você está indo viajar, você já comprou os tickets, já está tudo organizado, você vai amanhã. I'm going to travel. I am going to travel, ok? Agora, vamos supor que você está planejando viajar, você está imaginando que você vai, fingers crossed, para o Brasil no final do ano que vem, ok? Vai dar certo. Então, eu coloco isso como um desejo, uma vontade. I will travel to Brazil at the end of the year. Então, não tem muita diferença. Na minha vida de falante de inglês, morando aqui no Reino Unido, isso nunca fez diferença. Faz diferença na prova, tá bom? E fez diferença 2 vezes na minha vida.
mas eu uso o will porque eu acho o will mais fácil, eu adoro o will, tá? Eu não tenho muito costume de falar o going to, mas o going to, ele dá mais empoderamento para tua fala também, porque não é no aspecto do desejo, é uma coisa que já tá meio certa, você vai fazer e acabou, tá bom? Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, I will do it, I will study, eu falo, I will or you going to study? Ah, no, Chris, I'm going to study tomorrow. Ah, então tá bom, agora você já tem um horário para estudar, tá ótimo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o will é o auxiliar do futuro. E o have, já falei para vocês, é o auxiliar dos tempos perfeitos. Todo tempo perfeito vai ser formado com have, tá bom? E às vezes eles falam assim, I've done it, I've done it. Você nem ouve esse v aí, né? I've done it, I have done it. Mas você não ouve esse have na fala, na escrita sim, porque eles não contraem. Mas na fala, I've done it, ok? Isso é I've done it. O que ele falou mesmo? Aí às vezes meus filhos, I have done it. Não me patronize, don't patronize me, ok? Eu entendi o que você falou, só tô pedindo para você falar com mais eloquência, tá bom? Então, assim, o have é auxiliar dos tempos perfeitos, tá bom? E a gente vai usar a ajuda dos verbos que estão lá na terceira coluna, que é o passado particípio. Para os verbos regulares, não vai mudar nada, eles vão continuar com ed, mas os verbos irregulares eu vou ter que decorar. Podiam ter feito mais fácil, né, gente? Podia ter botado todos os verbos com ed, né? Mas tem alguns que ia ficar super estranho, né? Já pensou um getted? Ai, porque é get, né? Ok? Or get, got, gotten, ok? Mas podia ser getted, get, né? Ia ser mais fácil. You bring, brought, ok? Mas brincadeiras à parte, que a gente tem que estudar aquilo lá, tá bom? Ok, que é a tabelinha lá dos verbos. E estudar aqueles 300 já tá bom, tá? Ah, Cris, mas eu sou empreendedor, eu sou executivo, eu tenho muitas viagens no exterior, aí eu tenho até uma tabela de verbos, que são os verbos, assim, mais chiques, né? Mais eloquentes, aquele verbo mais, né? Rebuscado, então eu tenho essa tabela também dos verbos mais usados aí no ambiente corporativo, porque lembra que a gente está falando de ambiente corporativo também aqui, inglês corporativo, né? Essa aula de tempos verbais é uma aula mais do inglês geral, mas no corporativo eu vou usar também, porque eu vou usar tempos verbais em qualquer fala minha do inglês, tá bom? Mas vamos lá. Então, a gente vai usar os verbos da terceira coluna, o verbo have, e aí no presente perfeito, olha lá, presente perfeito, como é que vai estar conjugado o verbo have? Ele tem que estar conjugado em presente. Has, para he, she, it, a maldição do S, continua ali. E have para I, you, we e they. Ok? Simples assim. E no passado? Had. Aí tem aquelas coisas. Had I had. Tivesse eu tido. Né? Eu não uso isso nem em português. Mas em inglês, algumas vezes eu vou usar tivesse eu tido. Olha só como... Aí a pessoa fica assim... Nossa, mas Cris, had I had? Que estranho, né? Sim, que nem no português, tivesse eu tido. Eu repito o ter e o tido, né? Olha que engraçado. Porque um é auxiliar e o outro é o verbo principal da frase. Então, quando eu começo a perceber esse tipo de coisa, dá um clique aqui na cabeça. Eu acho que para quem está acompanhando a live e não foi embora ainda, tá dando uns cliques e não vai mais odiar tanto os tempos perfeitos. Tá bom? Então, lembrando que essa é a segunda aula de 3, ok? Semana que vem a gente vai falar um pouco mais dos tempos verbais, a gente vai entrar um pouquinho mais, eu vou mostrar a linha do tempo, vou contar para vocês qual que é o conceito de cada tempo verbal, para fixar na cabeça, para vocês nunca mais, gente, terem dúvida na hora de estar falando, e na hora que falar, putz, aí começa, será que eu estou usando certo? Aí começa, né, fazer o stuttering, ou stammering, aí você começa a gaguejar e não sai nada, fica nervoso, aí, né, o cérebro, a mente consciente, ela fecha, porque daí o subconsciente toma conta e fala assim, meu, essa pessoa vai ter um infarto, né, brincadeira, gente, touch wood, mas deixa eu cuidar dessa pessoa, deixa eu fazer essa pessoa suar, que é para liberar as toxinas, deixa eu fazer o coração dela bater, que é para oxigenar, né, mandar mais oxigênio para o cérebro, ela vai ter que respirar, e ela não vai lembrar de tempos verbais. Ela vai entrar em pane. Ela vai travar e não vai falar inglês, né? Que é isso que acontece, gente. Falei, né, da cascata que acontece quando a gente está passando por uma situação em que a gente não está no controle, a gente se sente inseguro, mas principalmente porque a gente sente que está sendo julgado, ok? Então essa é a cascata, quando a gente sente que está em perigo, não é um perigo
né, de verdade, mas a gente sente que tá em perigo porque eu não falo inglês, alguém tá me julgando, posso ser mandado embora, sei lá o que tá acontecendo, não vou passar nessa prova, ai meu Deus, é o IELTS, paguei 300 pila para passar nessa prova e agora não tô conseguindo, né? Então o que que acontece? Coração dispara, eu começo a suar, começo a gaguejar, por quê? Porque o cérebro consciente fecha, lembra, sim, é responsável pela linguagem, tá bom? Que é a única coisa que diferencia a gente dos animais, tá? Então é o cérebro consciente. Mas aí, se eu tô nervoso na hora que eu tô falando, o meu subconsciente toma conta e fala assim: deixa eu cuidar dessa pessoa, senão vai ter um treco. E aí, corta, né, a mente consciente, que eu não preciso dela, porque agora a pessoa precisa respirar, ela precisa fazer tudo que ela precisa fazer. E aí a gente fica assim: ai, que ódio, eu travo na hora de falar inglês, né? Então, né, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Ok. Recapitulando, vamos lá, já estamos terminando, ó. Ok, fiz no tempo certo. Ok, então vamos lá. Recapitulando, presente progressivo, quem é o auxiliar dos tempos progressivos, dos INGs? É o to be, e ele vai estar conjugado de acordo no presente progressivo, vai estar conjugado aí to be, am, is, are. Presente simples, quem que é o auxiliar do presente simples? Do e does. Começo a pergunta com o do e does, sim. Na negativa, eu preciso do e does, mas na afirmativa, eu só uso se eu quiser enfatizar, ou eu conjugo o verbo com maldição do S para he, she, it, e para os outros verbos eu uso o presente simples normal, eu só repito, porque não tem conjugação. Qual a única exceção? O to be, ok? Vamos lá. Passado simples, did. Passado progressivo, to be, que é o was e were, ok? Mais o ing, né? Simples. Mas aqui lembrando, né? Eu só estou falando de quem é o tempo verbal, de quem que é o verbo auxiliar de cada tempo verbal. Semana que vem eu vou falar do conceito por trás de cada tempo verbal. Hoje eu já dei uma pincelada, mas só para você começar nessa construção aí também, tá bom? De entender de uma vez por todas tempos verbais. Vamos lá. Passado simples é o did, futuro progressivo é o will mais to be, porque o to be é o auxiliar dos progressivos e vai ter um ing, ok? O verbo principal vai estar com a partícula ing, mas aqui estou falando dos verbos auxiliares, tá? O futuro progressivo, desculpa, futuro simples é o will, simples assim. Presente perfeito é o have ou has, ok? E o verbo na terceira coluna. E o presente perfeito progressivo, o progressivo tem que ter ing. Se tem ing, tem que ter to be. O to be vai estar conjugado como? Na terceira coluna. E eu vou ter um have. Porque o verbo have é auxiliar dos tempos perfeitos. Parece simples, né? E é, gente, é. Por isso que inglês, na loteria das línguas, ganhou, tá bom? Bom, então na próxima aula, a gente vai falar de presente, passado e futuro na prática, os conceitos. Hoje eu já dei umas pinceladas, né? Então, assim, ó, presente simples, vou falar quando? Quando eu vou falar de hábitos. Coisas, não que eu fiz ontem, que eu faço hoje. Sim, né? São as coisas que eu fiz ontem, faço hoje e farei amanhã. São hábitos. Por isso que eu estudo inglês, né? Eu escovo os meus dentes, é um hábito, ok? Rotinas, coisas que são verdades universais. Esse é o conceito por trás do presente simples. Cris, qual que é o conceito dos perfeitos? Alguma coisa que aconteceu no passado e que ainda te afeta no momento atual. Ou uma coisa que aconteceu no passado e continua em progresso, ok? E ainda te afeta, uma coisa que aconteceu lá, mas que ainda te afeta. Ah, mas e se for passado simples? Aconteceu no passado, ficou no passado, não tem mais nada a ver com o momento atual, e eu vou ter provavelmente alguma indicação temporal. Ontem, hoje, de manhã, né? Essa tarde, as férias de 2021, tá bom? Então, vou ter alguma coisa assim. O will é futuro, né? E o futuro não conjuga os verbos, eu não tenho que pensar, eu vou, tu vais, tu ides, eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Olha só, um verbo, eu decoro 6 coisas dele, né? No inglês, não, gente. Eu aprendo os auxiliares, decoro aquela tabelinha e acabou. Ah, é regular com ED. Às vezes me dá umas pane aqui, eu falo, gente, esse verbo é regular, deixa eu lembrar. Mas, mesmo que o verbo não for regular, se você usar um regular, assim, colocar como se ele fosse regular e meter um ED lá na hora de conjugar, eles vão achar engraçado, né? Vai ficar meio aquele inglês, né? Esquisito. Mas, pela lógica da língua, eles vão entender. Tentou, né? Então eu falei, bring it, né? Bring it. Nossa, quer morrer, né? Bring, brought, pessoa bring it. E quando fala run, ran, run, né? Run com U, run com A, que é o ran, que é o passado, e run com U é o particípio, é o particípio passado. E aí tem gente que fala assim, I runned. Aí eu falo, run não forma com ED, ok. Mas entendi, a pessoa vai entender, só que, né, assim, não é
não tá certo, né? Faz na prova, tá errado. Mas você tá na conversa, a pessoa vai te entender. Esses dias, qual foi que um aluno meu falou? O Born, acho que era Born. Born. Não vou lembrar. Eu não vou lembrar qual que era. O Born eu lembrei de uma menina que ela é brasileira aqui. Já faz muitos anos isso. Ela é brasileira, nascida de família brasileira, mas ela estuda aqui desde pequena. Ela tá aqui, acho que desde os 3 aninhos de idade, sei lá. E ela vira da mãe dela, assim, tava todas nós reunidas, né? Várias mulheres assim, reunidas, e ela fala assim: Mamãe, quando é que eu bornei mesmo? Eu achei tão engraçado que ela pegou o verbo, botou no português, mas ficou com aquela confusão, que nem meus filhos fazem aqui de vez em quando, né? Eu achei aquilo super engraçado. E eu falei, caramba, né? Ó, a pessoa, né? Brasileiro é criativo, mesmo quando não tá mais lá na língua materna, né? Não tá mais falando em português. Mas é isso, gente. Se vocês colocarem lá num verbo irregular um ed, vai ficar esquisito, mas as pessoas vão entender. Elas vão, né, pela lógica da língua, tá bom, a pessoa falou pela lógica da língua, meteu um ed lá e tá tudo bem, né? Se for irregular, assim, para não dar essas gafes, estuda, né? Vê aquela tabelinha, vê os irregulares, dá uma estudada, né? Às vezes eu tenho algumas, você fala assim, não, será que esse verbo é irregular ou irregular? Forma com ed ou não? Né? E às vezes você tem que ir lá e dar uma olhada, tudo bem, não tem problema, não tem nenhum detrimento, né, por causa disso, ninguém vai morrer. Então pensa, quando você fica muito nervoso, né, não fala inglês e tal, ninguém vai morrer por causa disso, mas você precisa saber essa estrutura básica para você, né, ter mais confiança na hora que você fala. Eu sei o que eu tô falando, eu sei da regra. Errei, né? Dá risada, tudo bem, continua. Mas a gente tem que estar sempre melhorando. Então, se você luta com os tempos verbais desde lá da 5ª série, e inglês é uma necessidade para você, né? Pega a tabela, senta, estuda. Eu tinha uma professora, eu falava assim, desgramada daquela professora, mas melhor professora do mundo, né? Quando a gente saía de férias, ela dava aquelas folhas de papel ao maço, lembra? Entreguei a idade, né? Folha de papel ao maço. Mas enfim, aí a gente pegava to be, was, were, being, ser, estar. To be, was, were, being, ser, estar. To do, did, done, fazer. Aí ia fazendo cada verbo. E a gente tinha que conjugar cada verbo 10 vezes. Daquela tabela, era 300, né? Então vamos lá. Vê só, né? Mas aquilo me ajudou. E tem um cliente meu que fala assim, eles lembram, a memória até fotográfica, né? Daquela fotinho ali, daquela tabelinha, né? Então é um jeito mais fácil de estudar mesmo. Então na próxima semana a gente vai falar de presente, passado, futuro na prática, tá? Hoje foi uma aula mais em português porque é conceito. Quando é aula conceitual, a gente precisa pegar a referência da nossa língua materna. Por quê? Porque é como a gente aprendeu. E aí a gente tem que entender a diferença entre uma língua e outra. Porque uma língua, ela segue os modelos anglo-saxões, né? Mais simples, e a outra segue o modelo latim, tá? Então, se eu vou pegar a construção do francês, a construção do italiano, é muito parecido como a gente faz a construção do português. Mas no inglês, alguns são parecidos, outros nem tanto, tá bom? Porque tem uma... Como é que eu vou dizer? Tem uma influência muito grande das línguas latinas no inglês também, tá bom? No inglês moderno, tá bom? Gente, tô com um pouco de rosácea aqui, vocês estão vendo? Meu rosto tá aqui um pouquinho vermelho. Mas enfim, vamos lá. Era isso que eu tinha para falar para vocês, ó, terminei em ponto. Well done, very good, ok. Falamos de tempo verbal em 1 hora, Cris, é um feito, né? Mas essa é uma construção, tá? Venham na próxima semana, vou estar esperando vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar no chat. Vocês conseguem falar comigo também, gente. Se eu não responder, assim, é porque eu realmente estou muito, muito atarefada esses dias. Essa época do ano, o inglês ele faz parte da New Year's Resolutions of a lot of people, né? Que são as resoluções do ano novo, né? Então, muita gente procura, pede orçamento, Cris, me manda uma proposta, vamos ver o que dá para fazer. Então, é por isso que essa época eu estou um pouco mais atarefada do que o normal. Também estou estudando, estou fazendo algumas outras coisas por aqui. Então, às vezes fica um pouquinho complicado. Mas me manda lá a informação, eu vou responder. Se eu não responder, entra na live, faz a pergunta ao vivo, né? Se você não for tão envergonhado, não tem problema, gente, porque às vezes a sua pergunta pode ser a dúvida do outro também, né? Mas nem todo mundo gosta de se expor, tá bom? Principalmente nas redes sociais, né? E falando em redes sociais, nós estamos aqui, né? LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, alcudos.com, que é a nossa plataforma, já está lá também, né? A gente deixou a plataforma agora no nosso site, tá? Então entra lá na Óculos,
fuça lá, tem os dias gratuitos para você olhar essas aulas, né, da gramática, todas ali. Quem faz aula comigo, particular, tem acesso, então é só me pedir o acesso, ou então cadastra lá na ocudos.com, que aí eu libero o acesso para vocês, tá? E aí a gente está com 2 cursos muito legais que a gente está fazendo, né? Que é o LinkedIn para carreiras, para você entender como é que você pode dar uma melhorada no seu LinkedIn, e o inglês para carreira também, que é aquele inglês dinâmico, né? Aquele inglês mais do corporativo mesmo, né? Onde eu trabalho uma linguagem mais do business, né? Porque a maioria das pessoas, a gente fez um levantamento, precisa do inglês para trabalhar, né? Algumas querem viajar, querem saber mais, mas a maioria precisa se comunicar para, né? Ou porque é empreendedor e precisa fazer negócio em inglês, ou porque trabalha numa empresa que é uma empresa global. Hoje as empresas operam globalmente e precisam do inglês. Mesmo que você for tiver numa empresa nacional, pode ser que você precise do inglês para falar com fornecedores, né? Para expandir os mercados. Então, é importante, tá bom? Bom, gente, é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, quem tiver aí quiser dar um oi, deixa eu dar uma olhada para quem tá lá no Insta. Nossa, tanta gente entrou aqui, ó. Marli entrou no Insta, a Rony, o Léo, D, Marisa, que legal, Analine, Ale entrou, obrigada, Flávia. Ah, Patrícia! Quanto tempo que eu não te vejo, Patrícia da Mandala, sua linda. Eu lembro até hoje da tua Mandala. O Donis entrou, o Jonathan. Ai, que saudade de você, Jonathan! A Pati também. Pati Pietro, eu amo. Nunca mais fui na Paraíba. É verdade, gente. Tô precisando, né? Mas tá difícil. Mas enfim, vamos lá. Pietro, minha filha Pietra também, um nome lindo, né? Cláudia, maravilhosa, você entrou aqui pelo Insta. A Cláudia, a gente estava conversando, né? E ela falou: Cris, eu vou, né, fazer umas coisas aqui para comer, mas vou estar te ouvindo. Então, um beijo, muito obrigada, né, por você estar aí. A Cris também estava aqui, muita gente passando por aqui, né? E quem está nas outras redes sociais também, Facebook, LinkedIn, YouTube, o X, né? Agradeço vocês, X, former Twitter, ou Twitter, né? Twitter, Twitter. Aqui eles às vezes tiram sarro, né? Da gente falando inglês, né? Ou quando eu falo português e as palavras do inglês eu uso em português, né? Então, assim, por exemplo, eu não vou falar com a Pedro assim, você entrou lá no Facebook? Daí ela fala assim, mãe, eu entrei no Facebook. Aí ela acha engraçado. Eu falo, tá bom, Petra, você entrou lá no Facebook, mas aí parece metido, né? Para quem é brasileiro sabe o que eu tô falando. Então, enfim, uma brincadeira aí, mas é verdade, eles às vezes vão achar engraçado, vão achar bonitinho, né? Enfim, mas ok. Várias pessoas aí dando um oizinho, muito obrigada por, né, me autorizar a entrar na casa de vocês e trazer informação. O nosso canal, gente, canal de audiência cultural, assim, né, de aprendizado, tal, não é um canal que ranqueia tanto, tá? Por quê? Aqueles canais, assim, de dança, né? Os BBB da vida, isso aí ranqueia porque o pessoal gosta de uma bagunça, né? Mas estudar nem todo mundo tá afim, tanto que no Brasil só 5% da população fala inglês com fluência. Então, peço para vocês compartilhem, né? Chamem as pessoas que você conhece para assistir essas lives. Quem for assistir amanhã, né? Fala do nosso canal para a gente conseguir, né, ter mais audiência, para a gente distribuir mais o conhecimento e chegar para pessoas que muitas vezes não têm condição, né, às vezes de estar numa escola de inglês ou de trabalhar o inglês do 1 a 1 ali no particular, mas com essas aulas conseguem entender melhor, até o inglês da professora lá, né, do 5º ano, 6º ano, essas pessoas conseguem se desenvolver, principalmente os jovens, né, o inglês ele está ficando cada vez mais importante, e porque é a língua mais fácil, tá, na loteria das línguas é o inglês, isso não vai mudar, porque se você tiver que aprender chinês, por exemplo, hoje eu falei com uma pessoa, um possível cliente, né, e ele falou assim, poxa, Cris, eu vou direto para a China, né, e tem que conversar inglês com os chineses e tal. Ele falou, eu até tentei aprender chinês, mas em chinês, as palavras, às vezes a mesma palavra, dependendo da entonação, ela tem uma conotação totalmente diferente, e é um desenho, né, então às vezes a gente erra uma coisinha no desenho, fala outra coisa, né, então vai ser muito difícil a língua, né, dominar, né, ou até o espanhol, porque também é igual ao português, tem muita conjugação, é meio difícil, né? Então, por isso que essas línguas não decolam, como o inglês decolou, e hoje 2 bilhões e tantos de pessoas no mundo falam inglês, hoje para cada 5 pessoas falantes de inglês, apenas 1 é nativo,
né? Então a gente tem lá 2,5 bilhões de pessoas falando inglês no mundo, e a gente tem 400 milhões de nativos, né? Então, assim, a língua inglesa não é mais só dos nativos, e por isso que eu falo, você não precisa falar inglês como nativo. Fale inglês como um brasileiro muito orgulhoso da sua ginga, da tua alegria, do seu jeito de ser, né? E pode ter certeza que assim você vai se sentir muito mais confiante, muito mais você, né? E vai dar muito mais certo, tá bom? Porque a gente precisa ter a nossa personalidade, né? A gente não pode tentar ser o que a gente não é, e nós somos brasileiros, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê semana que vem, na terceira aula dos tempos verbais, para você, onde a gente vai falar dos conceitos com muito carinho, tá bom? Gente, ó, obrigada. Muito prazer ver todos vocês aqui. Uma honra. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Bye, bye.